Fala galera, chegamos ao nosso sexto vídeo da unidade 4, onde a gente está encerrando a trilha, a unidade e também a nossa aplicação. Na última aula a gente trabalhou com o armazenamento local, que é dados permanentes, utilizando a API Web Storage e acessando o Local Storage, ok? Nessa aula agora a gente vai trabalhar com uma outra forma de armazenamento, que é o armazenamento em sessão. Então para isso a gente vai utilizar a API Web Storage também, só que a gente vai usar o objeto Session Storage, tá? Vamos nessa? Para essa última ferramenta que a gente vai estar estudando por enquanto em JavaScript, eu vou criar uma página de login, onde eu vou armazenar na sessão se a pessoa está logada ou não. Ok? Então, essa página só vai abrir se a pessoa tiver feito o login. Se ela não tiver feito o login, ele vai redirecionar essa pessoa para a página de login, onde ele tem que informar um usuário e uma senha. Esses dados, se tiver correto, depois de validado, nós vamos armazenar um flag de sessão. E esse flag de sessão, lembrando, ele só existe durante o tempo que o navegador está aberto, que a gente chama de sessão de navegação, ok? Bora lá então? Então, pessoal, vou criar aqui uma página rapidinho, tá? Chamada login.html. Mais uma vez, né? O foco da nossa aula não é HTML e CSS, então eu vou criar um negócio bem rápido e bem feio, mas funcional, ok? Que dá para a gente poder fazer esse estudo de casa. Então, colocando aqui o sinal de interrogação e apertando Tab no VS Code, ele já preenche para a gente a estrutura básica. Então, vou pôr aqui, ó, login da aplicação aqui no título, ok? No corpo da página, eu vou só criar um formulário simples, seco, feio, mas funcional, ok? Então, nesse formulário, a gente vai ter um label, onde eu tenho aqui o login, que a pessoa tem que informar o login. Então, o input type text ID login. Vou utilizar BR para quebrar a linha. Então, lembrando que eu não estou preocupado com HTML ou CSS. Se você quiser melhorar depois dessa página, fique à vontade, tá? O foco nosso é JavaScript. E aqui o último campo, que é a senha, tá? Input type password ID senha. Ok? Vou colocar aqui mais 2 BR para pular a linha. E vou colocar aqui o meu input type submit, que é o meu botão, e o rótulo para ele, né, o label para ele, value, entrar. Tá ok? Beleza, salvei. Vou abrir essa minha página aqui. Então é o login. Olha que página feia, né? Mas, para a gente, para o nosso estudo de caso, está perfeito. Ok? Então vamos lá. Para esse login, eu vou criar aqui dentro da pasta JS um novo arquivo chamado login.js, onde eu vou colocar a lógica da aplicação. E aí eu tenho que linkar esse arquivo aqui embaixo. Script. src. Está dentro da pasta JS. Login.js. Tá? Então, linkei a página. Beleza. Então, vamos pensar no algoritmo. Eu tenho aqui um formulário, eu tenho aqui 2 campos, login e senha, e um botão que quando eu clicar, ele vai enviar, vai submeter, vai executar a ação submit do form. Então, primeira coisa, aqui no login, vamos capturar o form, aqui, dentro de uma constante, vou acessar o DOM, document.querySelector. Vou selecionar o form pelo nome da tag mesmo, lembrando que eu tenho um único formulário no meu HTML, então eu posso selecionar por aqui. E vou adicionar o quê? Um escutador de evento para quando eu clicar no botão entrar, ele vai executar o submit do formulário, né? Então vou adicionar aqui form.add event listener. Qual que é o evento que eu quero ficar escutando? É o submit desse formulário. E quando o submit acontecer, execute essa função, tá? Que eu estou colocando aqui, que a gente chama de função de callback, ok? Além disso, eu quero que, quando o submit acontecer,
que eu execute um código que eu vou colocar aqui, mas que a ação completa do submit não aconteça. Então, para isso, quando o Event Listener detectar o submit, ele também vai salvar esse submit dentro dessa variável aqui que eu chamo de event. Mas pode ser o nome que você quiser colocar, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é desabilitar a funcionalidade padrão do submit de um formulário. Então, event.prevent default, já fizemos isso antes, né? Então, se você tem alguma dúvida, acesse lá a documentação da unidade 2, né? O documento escrito, e também pode olhar nas aulas anteriores que a gente já gravou, né? Nos vídeos anteriores, que você vai conseguir esclarecer essa dúvida. Bom, feito isso, pessoal, então aqui eu tenho um campo de login, um campo de senha, vamos recuperar esses campos, né? Então, const input underline login vai receber, então, agora eu não vou usar o document, porque eu estou dentro de um formulário, né? Então, as minhas informações de login estão dentro de um formulário, então eu vou usar o próprio form. Query selector, e aí eu vou pegar a hashtag login, ok? Vou copiar essa linha, tenho o input senha, e aí aqui eu tenho também a senha, ok? Se eu mandar exibir esses dois campos, console.log, então o input login e também o input senha, a gente vai ver que nós temos acessado justamente as tags, os elementos completos, né? Vou salvar, vou atualizar aqui a minha página, vou abrir o console. Opa, errei aqui. Então, quando eu clicar no entrar, opa, ainda não deu muito certo, porque eu esqueci de salvar aqui, ó. Tá? Então, Ctrl S no HTML, Ctrl S no JavaScript. Então, vou atualizar. Quando eu clicar em entrar, veja que eu tenho lá os campos capturados, ok? Bom, vou criar aqui em cima duas constantes chamada login com admin. Eu vou colocar um login fixo para a gente poder comparar, ok? E uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, é bem para a gente não tem um banco de dados, então eu vou usar fixo, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? O cara vai digitar o dado, vai mandar entrar, eu capturo as informações aqui, e agora eu vou comparar com o login e senha que eu tenho, tá? Então, se o login foi igual ao que o cara digitou no input, .value, ok? Então quer dizer que está correto o login, tá certo? Ou, né? Só que o login tem que estar correto e a senha também tem que estar correta. Então, igual a input senha.value, certo? Se eles estiverem igual, beleza. Se não, se tiver algum deles errado, então eu vou emitir aqui um alerta, alert, login ou senha inválido. Ok? Beleza. Vamos testar essa implementação, vou atualizar. Então, vou deixar em branco, vou mandar entrar, opa, login e senha inválido. Tá? Então, vou pôr aqui um admin e a senha 1, 2, 3, vou mandar entrar, opa, senha inválida. Né? E se eu colocar aqui certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não apareceu o alerta, beleza, deu certo. Então, vamos para a lógica. Pessoal, se o cara preencher o login e a senha corretamente, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou adicionar uma variável na seção que indique que o cara está logado. Então, lembra, né, o algoritmo. Depois, eu vou redirecionar para a página index. Ok? Então, a lógica. Para eu gravar qualquer coisa na seção, eu preciso recuperar, então, o objeto section.
Então, se a gente pensar aqui, ó, a sessão ela pertence ao navegador. Então, logo eu preciso acessar o navegador para poder acessar a sessão. Então, o window, eu estou acessando a janela do navegador, ponto, session storage. Tá? Então, eu estou acessando por aqui a janela do navegador. E aí eu vou falar o seguinte, ó, ponto set item. Eu vou criar um item no armazenamento da sessão. Como é que eu vou chamar esse item? Vou chamar ele de logado, mas poderia ser qualquer nome. E qual a informação que eu vou colocar? Ó, se o cara estiver logado, então eu vou gravar dentro dessa variável logado a informação true, ou seja, está logado, é verdadeiro, ok? Então eu gravei, estou fazendo armazenamento na sessão. Lembrando que o Session Storage, tanto quanto o armazenamento local, eles trabalham com padrão JSON, mas um true, tanto faz, né? Então aqui ele está salvando o true, armazenando como padrão JSON, não preciso converter uma variável true para JSON, ele faz isso sozinho, ok? Uma vez que eu armazenei então esse valor no Session Storage, agora eu vou redirecionar para o index. Window.location, ou seja, navegador, redireciona para onde? Opa, aqui desculpa, não é local storage não, é location. Location, para onde que eu quero redirecionar? Para index.html, ok? Então vamos lá, quando o login e a senha estiver correto, eu vou setar na sessão, vou armazenar na sessão um valor de true no item logado, ok? Se não tiver logado, por segurança, tá? Por segurança, antes do alert eu vou colocar um false para evitar que o usuário digite aqui, ó, index diretamente para acessar, tá? Então eu sempre vou deixar ou true ou false, ok? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. Beleza, salvei, vamos testar? Vou atualizar. Eu vou pôr aqui admin, a senha 123456. Quando eu clicar em entrar, vai estar correto. Tá lá, abriu a minha página index, ok? Bom, porém, ainda falta uma pequena modificação. A index só pode abrir se o usuário tiver logado, ou seja, se esse flag logado estiver true, se tiver false, não pode abrir. Então, para que isso funcione, vamos aqui no script. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima, então, no script do index, é recuperar aquela informação, tá? Então, const logado vai armazenar. Então, eu vou acessar a seção window.session storage .get item, vou pegar o item. Qual o item? Logado. Tá? Então ele vai retornar o valor do logado para cá. Se eu mostrar isso aqui no console, a gente vai ver que é true. Tá? Então eu vou atualizar aqui, ó. Tá lá, ó, o valor é true, certo? Porém, pessoal, esse valor aqui, ó, ele está no formato JSON. Apesar de estar mostrando true certinho aqui, sem as firulas do JSON, isso aqui está no formato JSON, está no formato texto JSON. Se eu fizer qualquer comparação, por exemplo, ele só vai executar esse meu algoritmo, ele só vai criar essas minhas funções se o usuário estiver logado. Então vamos lá, se logado, né? Ou seja, né, pessoal, se logado é a mesma coisa eu falar assim, ó, se logado igual a true, tá? Então eu vou deixar assim até para ficar mais claro para vocês. Então se logado for igual a true, então ele vai criar as minhas funções, ele vai executar as minhas funções, peraí, normalmente como eu quero, né? Ok? Então coloquei isso aqui indentado dentro do código do if. Se não, else, eu quero que ele volte, então o window.location volte lá para a página de login.html. Ou seja, o index só vai abrir
As funções só vão ser criadas e executadas se o cara tiver logado. Porém, isso daqui vai falhar, tá, pessoal? Mesmo que o logado esteja true, ok? Ó, vamos testar. O cara já está logado, né? Então, vou atualizar. Vamos lá, login admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou entrar. Opa! Tá vendo que mesmo ele estando logado, ele redirecionou para a página de login. Eu estou colocando o login certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E redirecionando. Tá vendo que ele volta para a página de login toda vez? Por quê? Porque esse true que eu estou comparando é diferente do true que está armazenado aqui. O true que está armazenado aqui, ele está no padrão JSON, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma outra constante aqui chamada ok. E aí eu vou converter usando o objeto JSON no JavaScript, .parse. Esse cara que está no true, formato texto e formato JSON. Então, eu estou convertendo ele normalmente para um valor booleano true para cá. Então, agora eu consigo fazer essa comparação aqui, ó, se é true ou false. Tá? Então, vou até tirar esse daqui, vou salvar, vou abrir aqui o login e vamos lá. Se eu colocar admin, a senha e o usuário certinho, vou mandar entrar. Opa, não abriu? Espera aí, vamos ver aqui por quê. O usuário logado, parse, certinho. Ah, tá, eu tenho que comparar o ok e não o logado, né? Então agora é a nova variável que eu converti. Agora sim vai dar certinho. Atualizar, senha, o login admin, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou mandar entrar. Tá aí, abriu o index, ok? Se eu fechar agora esse meu navegador, essa janela, o que estava armazenado na seção, ela foi apagada. Então, quando eu abrir aqui e tentar acessar o index diretamente, ele vai dar um false. E aí, ele já redireciona para o login. Ou seja, eu não consigo mais acessar a página do index enquanto eu não estiver logado. Então, se eu fechar, eu perco essa característica de estar logado. Então, se eu colocar aqui, Thiago Rosa PC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mandar entrar, opa, a senha é inválida, porque a senha ou o login, né? Então, vou pôr aqui admin e vou mandar entrar. Pronto, funcionou. Se eu fechar aqui de novo, beleza, apagou, limpou a sessão. Então, ou seja, esse logado não existe mais. Se eu abrir aqui uma nova sessão dessa página, vou tentar abrir a index diretamente. Então, ele vai tentar recuperar o logado não existe mais, então não vai ser true e ele não vai abrir a minha página index, ok? Enter. E ele já vai, faz o quê? Redireciona, como o local não é true, ele redireciona para a página index.html. Não, desculpa, login.html. Então, eu faço o login de novo e beleza, abriu. Agora, eu posso atualizar isso aqui quantas vezes eu quiser, que posso voltar aqui no login, posso voltar no index, que vai abrir por quê? Porque eu já estou logado. Com isso, a gente fecha essa trilha explorando aí as APIs do HTML5, em especial ao Web Storage, onde eu posso armazenar dados localmente, utilizando o Local Storage, e esses dados permanecem até que eu mande limpar, né? Então, quer dizer, se eu fechar essa página, esses dois guaranás sempre vão estar aqui, ok? E o CSV Storage, que geralmente a gente usa para armazenar alguma informação dentro da sessão, enquanto o meu navegador estiver aberto, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa unidade, esses conhecimentos, e que toda essa aplicação que a gente desenvolveu tenha sido bastante legal e tenha passado bastante conhecimento para vocês, ok? Então, um abraço e a gente se encontra em outras trilhas.